Olá, concurseiros, eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, professor do curso Exemplo também de Belém do Pará. Estou aqui para comentar 3 questões da prova do Tribunal de Justiça do Pará para analista judiciário, questão da disciplina Administração Pública, questões que cabem recurso. Está todo mundo reclamando aí, realmente cabem recursos em 3 questões. Aqui na explicação do vídeo, a gente vai colocar na descrição um link para você baixar. Mas presta atenção, não vai logo baixar, não vai ler. Assista o vídeo. Uma coisa muito importante, não pode todo mundo fazer o recurso com o mesmo texto do professor. Você tem que usar como base, tem que pesquisar e construir o seu próprio texto, baseando-se na mesma linha. Realmente, essas 3 questões cabem recursos, não é invenção para favorecer aluno. Questão mal feita. Eu costumo dizer que eu não gosto do CESP elaborando questões de ABCDE. Infelizmente, alguns órgãos públicos exigem. O CESP já disse, só faz prova que não seja no certo e errado quando for obrigado por quem contratou. O TJ fez isso, tá? Eu não gosto, infelizmente fez. Vamos lá, primeira questão. Questão 17 na prova que eu peguei. Na sua prova, essa questão pode ter outro número. Como forma de participação institucional da cidadania na administração pública brasileira, existem conselhos gestores de políticas públicas e existem conselhos de direito. Assinale a opção que apresenta um exemplo, ele quer que o exemplo de conselho destinado a operacionalizar ações de governo de caráter específico, como os conselhos de segurança alimentar, merenda escolar, aleitamento materno e desenvolvimento rural. A essência é que ele está dizendo que existem conselhos gestores de políticas públicas e conselhos de direito. Aí ele vai lá e diz que a resposta é conselhos de programa. Primeiro que ele inventou isso da cabeça dele. O desafio CESP para me mostrar um livro que fala em conselhos de programas. Não pode ser por dedução, porque a palavra significa, o termo técnico é Conselho de Políticas Públicas, Conselho Setorial de Política Pública. Não existe conselhos de programas. E mais, vamos já mostrar aqui, e mais, conselhos de eventos, que foi colocado aqui na letra E, também é considerado um exemplo de um conselho destinado a operacionalizar ações do governo de caráter específico. Como agir? Como? Ele só deu um exemplo. A ideia é um conselho destinado a colocar em prática, a operacionalizar ações do governo. Nós vamos mostrar aqui exemplos de conselhos de eventos, que é assim, na pior das hipóteses, tem duas alternativas corretas. Essa daqui, conselho consultivo, tudo bem. Não, porque o conselho é normativo, é deliberativo. Conselho de defesa e promoção de direitos estaria no conselho de direito, ele quer um conselho gestor. Conselho de controle administrativo, financeiro e funcional, um conselho de controle não seria gestor de política pública. Na pior, tem 2 argumentos. Tem 2 respostas. Outro argumento, usou um termo que não existe na literatura, conselhos de programas, tá bom? Então vamos lá, tá? Então a questão diz, olha, o mesmo texto que eu coloquei no PDF, eu vou colocar para vocês. A referida questão pede um exemplo, tá? De um conselho destinado a operacionalizar ações de governo de caráter específico. A alternativa considerada correta pela banca, dizendo que é um exemplo, o conselho de programas. Ok. Acontece que a alternativa E também cita o conselho de eventos, que poderia ser sim um exemplo de conselho destinado a operacionalizar ações de governo de caráter específico. Como podemos ver um exemplo, o conselho gestor de eventos de Gramado, criado pela Lei 2940, lá de Gramado. Vejam as competências do artigo 6º. Caberá ao Conselho Gestor de Eventos, Conselho de Eventos, tá? Propor, analisar, acompanhar, opinar e fiscalizar ações relativas a todos os eventos descritos nesta lei, a serem implementados e executados pela administração pública municipal, sempre na preservação do interesse público. Propor, analisar, acompanhar, opinar e fiscalizar. Conselho de Eventos. Então, também pode ser considerado um conselho destinado a operacionalizar ações do governo. Operacionalizar os eventos lá de Gramado, propor, analisar, acompanhar, opinar. Conselho de Eventos, o CESP foi infeliz na hora que criou essa alternativa, tá? Link original desta lei lá de Gramado, por exemplo, tá aqui, tá? Você vai colocar aqui, tá bom?
exatamente o que está aqui, tinyrl.com/URHDHS, tá? Mas só é você baixar aí o link. Além disso, a banca utilizou termos não usuais na questão, que pode levar a diversos entendimentos. Conselho de programa não é um termo usual, já que o termo técnico seria Conselho de Gestão Pública. Vejam aqui um documento, tá, da universidade aqui para a gente falar. Tá? Desde então, várias experiências passaram a compor esse desenho do novo de gestão pública. A mais conhecida foi o orçamento participativo, que hoje envolve pouco mais de 170 municípios brasileiros. Mas a experiência mais disseminada pelo país foi a dos conselhos de gestão pública, conselho de direitos ou setoriais, mas ambos de gestão pública, conselhos setoriais. Esse seria o termo técnico, conselho de direitos ou conselhos setoriais, tá? Como os conselhos de saúde, de direito da criança, etc. Conselho de programa não existe. É um exemplo que o CESP vetou da mente dele. Logo, a questão deve ser anulada. Nesses termos, solicito a anulação da referida questão. Pega um dos argumentos, pega os dois, cria o teu próprio texto e entra com recurso, se for do seu interesse. Outra questão é a 19, sobre o balança e scorecard, que trouxe como gabarito preliminar mobilizar a mudança por meio da liderança educadora. As organizações que utilizam como metodologia de planejamento estratégico o balança e scorecard deverão contar com o envolvimento ativo da equipe executiva para que as mudanças ocorram e a estratégia seja implementada com vistas ao alcance dos melhores desempenhos. O pressuposto abordado no texto anterior está de acordo com o princípio de... Pessoal, o balança e scorecard foi criado em 1992 pelos professores de Harvard, Kaplan e Norton. E eles trouxeram 5 princípios. A banca falou em princípio. Não existe o princípio de mobilizar a mudança por meio da liderança educadora. Entendeu? Não existe isso aqui. Isso não é um princípio de Kaplan e Norton. O CESP não pode inventar da cabeça dele um princípio. Vejam o que diz aqui, ó, tá? Vejam o que diz. A referida questão cria um princípio que não existe, não está na bibliografia. Os próprios autores, Kaplan e Norton, criaram 5 princípios. Quais são os 5 princípios? 1. Traduzir a estratégia em termos operacionais. 2. Alinhar a organização à estratégia. 3. Transformar a estratégia em tarefa de todos. 4. Converter a estratégia em processo contínuo. Olha aqui. Mobilizar a mudança por meio de uma liderança executiva e não liderança educadora. Não existe liderança educadora. Da onde o CESP criou esse negócio de liderança educadora? É um novo tipo de liderança? Seria a liderança transformacional? Viajou, ele não pode inventar, porque o Kaplan e Norton já criaram os princípios do BSC. Mobilizar mudança por meio da liderança executiva. Logo, não faz o mínimo sentido. Não, ao explicar o princípio, os autores em nada se referem à liderança educadora. Olha como as palavras do autor, dos autores da teoria. Mobilizar a mudança por meio de uma liderança executiva. A estratégia é processo contínuo. A arte da liderança é o equilíbrio delicado das tensões entre estabilidade e mudança. Em nenhum momento os autores da teoria falaram em educadora. Está aqui o link para o livro, para você mandar para o CESP, e nesses termos pedimos a anulação de mais uma questão, tá bom? E a questão 20 também. A questão 20 está fora do programa, tem que pedir em massa. Assinale a opção que indica a atividade inerente à função administrativa chamada organização. O assunto funções realmente é a letra C, tá certo? Mas não está no programa. O que é que você vai alegar? A referida questão está visivelmente fora do conteúdo programático, de conhecimentos gerais do cargo, tá? Porque o tema funções administrativas, também conhecido como processo administrativo, esse não está no programa. Este tema, inclusive, encontra-se equivocadamente dentro do programa de Direito Administrativo do cargo de auxiliar. Fala lá no cargo de auxiliar. Processo administrativo, funções de administração, planejamento, organização, direção e controle. Ele faz uma pergunta sobre as funções administrativas, mais precisamente sobre a função organização. Isso não está no programa.
Veja que o item do programa de auxiliar judiciário é claro quanto às exigências de funções administrativas. Lá no 4.1. Agora, o programa de administração pública e poder judiciário em nenhum momento exige, tanto que não caiu na prova do médio, não exige em momento nenhum. Eu desafio alguém a me apontar o item que pediu funções administrativas. Nesses termos, solicitamos a anulação da questão. Tá bom? Esse aqui é o link que tem aqui na descrição do vídeo, né? TINI, basta você digitar isso lá no seu navegador. tinyrl.com/recurso-petróleo. Pessoal, espero ter ajudado, tá? Entrem se você precisar com força aí. Sempre contem com a loja do concurseiro. A loja do concurseiro está sempre ao seu lado e tem cursos realmente direcionados às melhores videoaulas que tem. Videoaulas realmente direcionadas. Nada de um montão de PDF. Videoaula de qualidade, com conteúdo bem direitinho e bem direcionado para você. Pessoal, muito obrigado. Espero que dê tudo certo para você. Tchau.